vim deixar uma palavra de Deus para o nosso coração, na certeza de que Deus, Ele vive, Ele reina e Ele vive. É por causa dEle que eu estou aqui. Eu tenho certeza que é por causa dEle que você também está aí. Eu sigo glorificando o nome santo do Senhor Jesus, exaltando, bendizendo e louvando, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigada a você que está aí do outro lado. Tenha certeza que Deus, Ele vai falar grandemente, poderosamente ao seu coração. Se você conhece este louvor, adore conosco em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. Eu estou na casa do oleiro, sou vaso sem beleza e sem valor. Por fora sou mais um, tão simples, tão comum, mas trago em mim o seu tesouro. Eu não sou o que dizem que eu sou, eu não posso o que dizem que eu posso, eu não faço o que dizem que eu faço, nada tenho em mim. Tudo vem dele, por ele, para ele. Tudo é dele, por ele, para ele. Oh, nada tenho em mim. A glória é dele. Repita comigo aí. Louvado seja Deus. Eu estou na casa do oleiro, sou vaso sem beleza e sem valor. Por fora sou mais um, tão simples, tão comum, mas trago em mim o seu tesouro. Eu não sou o que dizem que eu sou, eu não posso o que dizem que eu posso, eu não faço o que dizem que eu faço, nada tenho em mim. Tudo vem dele, por ele, para ele. Tudo vem, tudo é dele, por ele, para ele. Nada tenho em mim. A glória é dele, a glória do Senhor Jesus. Tudo vem dele, por ele, para ele. Tudo vem, tudo é dele, por ele, para ele. Nada temos, não, nada temos em nós. A glória é dele. Nada tenho em mim que mereça algum valor. A glória é tua, que tu cresças e eu diminua. Nada tenho em mim que mereça algum valor. A glória é tua, que ele cresça e eu diminua. Nada tenho em mim que mereça algum valor. A glória é tua, a glória é tua. Tudo vem dele, por ele, para ele. Tudo vem, tudo é dele, por ele, para ele. Nada temos, nada tenho em mim. A glória é dele. Tudo vem dele, por ele, para ele. Tudo vem, tudo é dele, por ele, para ele. Nada temos,
nada tenho em mim, a glória é dele. Nada tenho em mim que mereça algum valor, a glória é tua. Eu tenho certeza que você também aí entende que a glória é dele, louvado seja Deus na sua vida, que tudo que acontece, até mesmo aquilo que você consegue realizar, eu tenho certeza que você entende que é o poder da mão sobrenatural do Senhor Jesus, que tudo vem dele, por ele, para ele. A palavra vem dizer que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A nossa vida, as nossas vitórias, as nossas lutas, as nossas aflições, tudo vem dele, por causa dele, para que o nome dele seja glorificado. E é por isso que eu estou aqui contigo, louvado seja Deus, para colocar a minha semana, a sua semana, nas mãos do Senhor Jesus, declarando que tudo vem dele, por causa dele, para ele, e assim também que seja a nossa semana para ele, que seja a nossa vida para ele, a nossa casa para ele, a nossa família para ele. Tudo quanto nós temos, que seja para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Eu quero exaltar, louvado seja Deus, glorificar o nome santo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ser grata a Deus pela sua vida aí. Do outro lado, eu tenho certeza que Deus, ele tem falado ao teu coração. É como eu sempre falo, é sempre motivo de muita alegria. Eu me alegro na presença do Senhor Jesus, por poder compartilhar com você, louvado seja Deus, uma palavra do trono da glória de Deus, para o meu e para o teu coração, e assim compartilhar da palavra santa, que é pão da viva, que é viva e eficaz, e que não volta vazia. É essa palavra do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que não nos deixa sem ser alimentado. Por isso que Deus ele vai falar lá com Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, louvado seja Deus. E assim você vai ver Deus dizer: não te aparta do livro da lei. E assim devemos ser nós também, na presença do Senhor Jesus. Não nos apartarmos do livro da lei, não nos apartarmos da palavra de Deus, e assim seguir na presença dele gloriosamente. Louvado seja Deus. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de 2 ao Coríntios, livro de 2 ao Coríntios, capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura da palavra poderosa que Deus colocou aqui. Louvado seja Deus ao meu coração. Estou aqui tentando buscar um fundo musical para que assim o Espírito Santo possa falar poderosamente comigo e contigo. Não que sem fundo, louvado seja Deus, ele não fale, mas é só uma orientação do trono de Deus, porque assim Deus ele quer falar ao meu e ao teu coração. Nos diz a palavra do Senhor, livro de 2 ao Coríntios, capítulo de número 4, diz assim: portanto, visto que temos este ministério para a misericórdia que nos foi dado, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para o que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandece a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo de número 7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E Deus, que é poderoso nos céus e na terra, que cumpre a sua palavra e que a palavra dele não volta vazia,
veio falar comigo e contigo por intermédio desta palavra que está lá no capítulo de número 4 do livro de 2 ao Coríntios, que vem falar a respeito, louvado seja Deus, que nós somos vasos na mão do oleiro, que vem falar a respeito que nós temos um ministério, louvado seja Deus, e diz assim o início do capítulo: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dado, não desanimamos. A palavra vem dizer, louvado seja Deus, que aquela pessoa que está ali escrevendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a saber, Paulo, a palavra vem dizer que ele declara: não vamos desanimar. E então ele fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra do Senhor. Ele diz que nós fomos chamados, louvado seja Deus, pela misericórdia que nos foi dada e que nós não devemos desanimar. E por que que Paulo, ele vem falar acerca disso? Porque muitas das vezes é muito difícil falar de um evangelho, falar da verdade em um mundo de mentira, falar daquilo que Deus ele quer, onde as pessoas querem fazer aquilo que elas próprias querem. Mas a palavra do Senhor vem dizer que Paulo então ele diz: não desanime, não deixe de falar a verdade, não deixe de expor a palavra do Senhor Jesus. E ele diz assim, louvado seja Deus, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. E por que que ele está dizendo que aquelas pessoas que estavam ouvindo não deveria torcer a palavra de Deus? Porque muitos têm pregado de acordo com aquilo, aleluia, que vai acariciar os ouvidos de quem ouve. Mas a palavra de Deus está para ser pregada. A palavra de Deus não está para ser distorcida. Por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos têm agradado. Você acha que tem muita gente que se agrada de me ver aqui? Não, meu irmão, não, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Louvado seja Deus, porque até aqui Ele tem me sustentado e continuará me sustentando. A palavra do Senhor vem dizer assim: não usamos de engano nem torcemos a palavra, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. E ele diz assim: expõe a verdade. E a palavra vem dizer que é por meio da verdade que nós somos libertos. É por meio da verdade que nós vamos encontrar a salvação. A palavra nos diz que se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente nós seremos salvos. E por que nós somos salvos? Porque nós encontramos a verdade que está em Cristo Jesus. E aí ele fala algo muito interessante. E diz assim, que nós não vamos pregar a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. E muitas das vezes nós vemos muitas pessoas pregando de si, falando louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquilo que não é a vontade de Deus. Mas Deus está dizendo que nós devemos pregar a verdade. E diz assim: mas o nosso evangelho, louvado seja Deus, está encoberto para os que estão perecendo e que está encoberto. E o que Paulo quer dizer com isso? Que nós não devemos deixar a palavra do Senhor encoberta, que nós devemos falar da luz, que nós devemos falar desse ministério, que nós devemos falar da salvação. E diz a palavra assim: louvado seja Deus, que nós devemos pregar, louvado seja Deus, a verdade. Mas nós pregamos, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandece a luz. Louvado seja Deus, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando a verdade ela é exposta, a luz ela resplandece. E é por isso que a mentira ela não prevalece. Porque se a mentira prevalecesse, a palavra de Deus, louvado seja Deus, iria estar sendo contraditória. É por isso que nós vamos ver, está escrito lá em Marcos, está escrito em Mateus, está escrito em Lucas, que não há o que esteja em oculto, que não venha a ser revelado. A palavra vem dizer que até aqueles que estavam nas trevas, quando Jesus veio, viram a luz. Por quê? Porque é inevitável. Quando você chega em um ambiente onde, aleluia, a luz está apagada, quando você acende a luz, aleluia, a luz, ela dissipa as trevas. E é isso que Paulo está querendo dizer, que a palavra do Senhor, ela é luz, que a palavra do Senhor precisa ser pregada, que a palavra do Senhor precisa ser dita, mas é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que traz salvação e libertação.
Não é somente a palavra de bênção, mas é a palavra de arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muitas pessoas têm querido só apenas a chave. Louvado seja Deus da porta terrena. Mas Deus tem uma chave muito maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem uma porta muito maior. É porta de salvação, é porta de libertação. E a Bíblia vem dizer que Paulo está orientando a igreja a falar dessa verdade. Essa verdade que é luz, a não distorcer a palavra do Senhor Jesus. Muitos querem distorcer para aquilo que lhe convém, não está escrito. Não é que nós estamos sendo antiquados, não é que nós estamos sendo, louvado seja Deus, pessoas que não entendem o outro, que não respeitam o outro, não é isso. Nós estamos pregando a palavra do Senhor Jesus. E ela não pode ser distorcida. Ela não pode ser inventada, está escrito. A palavra vem dizer que ai daquele que tire ou ai daquele que acrescente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo de número 7. Fala algo que vem falar muito ao meu coração, que é o que Deus quer falar comigo e contigo neste exato momento. E diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. A palavra vem dizer que nós temos o poder de quê? De ter a luz. Mas aí a palavra também vem dizer que esse poder de ter a luz está dentro de um vaso que é de barro. E é por isso que Deus ele trouxe aquele louvor ao meu coração, a minha lembrança. Quando eu li, aleluia, a palavra, quando o Espírito Santo me deu a palavra, Deus me lembrou do louvor, que vem dizer que nós somos vasos, que nós precisamos descer à casa do oleiro. Se você, louvado seja Deus, começar a ler a palavra lá em Gênesis, a palavra do Senhor vem dizer que nós somos feitos do barro. Aí lá em Jeremias, louvado seja Deus, por intermédio do meio da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a palavra vem dizer que Deus ele usa o profeta Jeremias. Lá no capítulo de número 18, você pode ler, está escrito que Deus ele mostra para o profeta, ele manda o profeta descer à casa do oleiro, porque lá o oleiro estaria fazendo barro, e Deus ele fala assim para o profeta: acaso não faria eu com a nação israelita? E Deus está querendo dizer: acaso não sou eu para colocar a mão no meu povo para refazer, para fazer algo novo? E aí lá no livro de 2 ao Coríntios nós vamos ver, louvado seja Deus, Paulo falar a respeito desses vasos, que somos eu e você, vaso que carrega um tesouro chamado Espírito Santo. E nós somos o vaso tão simples, vaso que se quebra na mão do oleiro, vaso que é feito de algo, louvado seja Deus, que não tem valor. Sabe por quê? Porque eu e você, louvado seja Deus, podemos não ter valor aos olhos de muitos. Eu e você podemos ser frágeis, sim, mas na presença do Senhor Jesus, nós passamos a ter valor quando nós carregamos dentro desse vaso a presença do Espírito Santo. E é por isso que a palavra vem dizer: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Eu acho interessante que Deus ele poderia ter feito eu e você, louvado seja Deus, de qualquer matéria, de qualquer componente, mas Deus escolheu algo que na visão humana é tão insignificante, para que eu e você venhamos a entender que de fato nós só temos a presença do Senhor Jesus, que de fato tudo que nós temos é a presença de Deus, que no fundo tudo que vai valer a pena é o que nós carregamos dentro de nós. Aí eu fico imaginando, eu fico pensando quantos vasos de barro se achando vaso de ouro, se achando intocáveis, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus ele quer que nós venhamos a reconhecer, Deus ele quer que nós venhamos a entendermos que nós somos vasos de barro e que o nosso único aleluia, a nossa única preciosidade, o nosso valor vem de Jesus Cristo. Por isso não se entristeça se alguém não te dá o devido valor que você merecia. Não se entristeça se alguém não te trata como deveria.
Lembre-se sempre que você carrega dentro de você um tesouro chamado Espírito Santo. Você pode até ser de barro, você pode até parecer não ter valor algum, mas para o Pai você tem. A palavra vem dizer que nós somos vasos na mão do oleiro. E que todos nós precisamos carregar esse tesouro. Por isso não se importe como o mundo te olha. Não se importe, louvado seja Deus, se tem até o vaso de prata, o vaso de ouro, se achando de porcelana. Mas muitas das vezes, o vaso está até arrumadinho por fora. O vaso está até brilhando por fora, mas por dentro está vazio. É melhor ser vaso de barro na presença do Senhor Jesus e se deixar ser quebrado por Ele, do que ser feito de coisas rígidas. E o que significa essas coisas rígidas? Sentimentos que não agradam o Senhor. Sentimentos que fazem com que a presença do Espírito Santo não nos reconheça como vaso. Deus, Ele poderia ter nos feito de qualquer matéria, mas Ele nos criou do barro. E diz a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis que Deus diz: façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus então começou a formar o homem do pó da terra. E terra é o quê? Barro. E é por isso que Paulo vem dizer lá no livro Louvado Seja Deus. De 2 Coríntios, no capítulo 4, diz assim, verso de número 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, louvado seja Deus, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. E Deus vem dizer que você pode até ser um vaso de barro. Eu posso até ser um vaso de barro. Mas na minha vida e na sua vida tem poder, tem o brilho do Espírito Santo, tem a presença do Senhor Jesus, a presença que excede todo entendimento. E por que Paulo fala sobre isso? Aí nós vamos ver que ele diz assim: de todos os lados somos, louvado seja Deus, pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Todas as vezes que você é um vaso de barro, carregando a presença do Senhor Jesus, o que está escrito aqui, em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 8. De todos os lados somos pressionados. Você já viu alguém que carrega algo precioso não ser perseguido? Você já viu alguém que carrega algo precioso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alguém não querer roubar? Ladrões não roubam casas vazias. Ninguém vai atirar pedra em árvores que não dá fruto. Ninguém vai querer perseguir aquele que está caído. Ninguém vai querer apontar, louvado seja Deus, aquele que não tem nada para relatar. As pessoas só vão querer criticar aquele que se levantou para fazer alguma coisa. Eu fico imaginando, louvado seja Deus, os discípulos ali que seguiam Jesus. Nos diz a palavra do Senhor que depois que Jesus foi crucificado, que Jesus ressuscitou, houve uma perseguição pela igreja. E nós vamos ver a igreja surgir aqui, louvado seja Deus, lá no livro de Atos. Depois, louvado seja Deus, ali do dia de Pentecostes, e a palavra do Senhor vem dizer que aquele povo estava sendo perseguido, e eles estavam sendo perseguidos por quê? Porque estavam carregando a presença do Espírito Santo. Aí você acha que o ladrão que está na terra, adversário da minha e da sua alma, vai querer tirar, louvado seja Deus? Simplesmente por tirar, não. Porque está vendo que você e eu somos vasos. Então vai querer tirar, louvado seja Deus, aquilo que nós temos de mais importante. Mas a presença do Senhor que me trouxe aqui veio te dizer algo muito importante. Que diz assim, que Paulo, ele fala para aquele povo: olha, nós precisamos, aleluia, entender que nós somos chamados pela misericórdia e nós temos um ministério. Nós não podemos desanimar, mas em tudo nós temos que pregar a palavra sem distorcer. Pregar a verdade, trazer a luz para quem está nas trevas. Ainda que, louvado seja Deus, não acredite. Mas não pregamos a nós mesmos. Devemos falar do reino dos céus. Aí ele vem dizer assim, que nós somos vasos carregando um tesouro. E que por causa disso,
diz assim: louvado seja Deus, de todos os lados somos pressionados. Mas aí a palavra vem dizer que aí ele declara: não desamparados. E Deus vem dizer que você pode estar até sendo pressionado em alguma determinada situação, mas não desamparado. Ele não te desampara, ele não te deixa sozinho. Você pode até estar, louvado seja Deus, perplexo com algumas determinadas situações. Sabe aquilo que acontece que você fica tipo assim, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Você fica perplexo diante, louvado seja Deus, de tantas coisas que acontecem no mundo. Sabe quando você vê uma notícia que muito te espanta, você fica perplexo. Quando você vê, louvado seja Deus, alguém querendo ser aquilo que não é, você também fica perplexo. Por quê? Porque nós somos humanos. E nós olhamos e nós imaginamos, meu Deus. Mas a palavra vem dizer que Paulo então ele diz assim: mas não desesperados. Você pode até ficar perplexo com algumas coisas que os teus olhos estão vendo, com algumas coisas que você não está entendendo. Mas Deus ele não vai deixar o desespero habitar dentro de você. Porque quem está desesperado é Satanás. Quem está desesperado é o adversário da minha e da sua alma, porque ele sabe que está chegando o dia. Cada dia que passa é notório a vinda de Jesus Cristo. Cada dia que passa as profecias têm se cumprido. E cada dia que passa ele olha para mim, ele olha para você e ele vê que eu e você somos vasos. E que nós carregamos um tesouro, ele quer a todo custo tentar tirar aquilo que nós temos de mais precioso. Ô meu irmão, ô minha irmã, o que você tem de mais precioso não é aquilo que você adquiriu durante anos de trabalho. Não é, louvado seja Deus, aquilo que você adquiriu dentro, louvado seja Deus, da sua casa. Tudo isso é muito bom, é bênção do Senhor, sim. Mas o que nós temos de mais precioso é a presença do Senhor Jesus. E isso é o que o adversário mais quer tentar tirar. É por isso que tem muitas pessoas, louvado seja Deus, que elas acham que elas tendo tudo, elas estão completas e na verdade continuam sentindo um verdadeiro vazio. Por quê? Porque esse vazio só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Você já viu alguma coisa ocupar, alguma coisa do lado de fora, ocupar o seu coração do lado de dentro? Não existe. Não existe algo entrar no seu intelecto, na sua alma, no seu sentimento, não tem como. Imagine, louvado seja Deus, se um bem vai ocupar o vazio que tem dentro de um coração, não vai. Não adianta. Pode viver a melhor vida que for, pode ter o que tiver. Se não tiver Jesus, não adianta de nada. Porque essa é a verdadeira essência da pessoa. É a presença de Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor assim: podemos ficar até perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Olha o que Paulo vai dizer. A igreja do Senhor, o vaso, aquele que carrega um tesouro, pode até ser perseguido, mas não vai ser abandonado. Deus não vai te deixar batalhar sozinho, porque a palavra do Senhor vem dizer que a peleja não é minha, que a peleja não é tua, mas a peleja é do Senhor Jesus. Você acha mesmo que Deus vai deixar o vaso carregando um tesouro guerrear sozinho? Não. Ele não vai, porque Ele é Deus. Porque Ele vive, Ele reina e Ele vive. Ele era, Ele é, Ele faz e Ele fez. E Ele continua sendo o mesmo. E Paulo vem dizer assim: somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E Deus vem dizer: você pode até, em determinados momentos, ter sentido ou ter estado, como Paulo relatou aqui nesse versículo de número 8, perplexo, louvado seja Deus, abatido. Você pode até ter estado pressionado, você pode até ter estado perseguido, mas você nunca esteve sozinho. Sabe por quê? Porque dentro de você tem uma preciosidade chamada Espírito Santo. Dentro de você tem aquilo que o mundo não pode me dar e te dar. Dentro de mim tem aquilo que o mundo não pode tirar. Esse é o verdadeiro tesouro. É por isso que a palavra do Senhor vem dizer que a alegria do Senhor, ela é a minha e a tua força. O que Deus vem dizer para mim e para você é que aos olhos do mundo, você pode até parecer ser apenas um vaso de barro, que provavelmente para muitos possa não parecer nem ter serventia. Mas para o Senhor, você é precioso. Para o Senhor, você é preciosa.
Você acha mesmo que Deus iria colocar o Espírito Santo em qualquer lugar? Não. Ele escolheu a minha vida, Ele escolheu a sua vida para habitar. Por isso, olhe para você e diga: eu sou vaso. Sim, eu sou vaso, mas eu sou útil. Eu carrego a presença do Senhor Jesus. Eu sou abençoada. Eu posso não ter valor, porque quem vale é Ele. No mundo, fisicamente falando, né? Mas para Deus você tem. O que Deus vem dizer para mim e para você é que nós somos vasos, carregando um grande tesouro. Por isso, não se desespere, não fique perplexo, não fique desanimado, não fique desencorajado. Ele é a tua graça, Ele é a tua força, Ele é a tua porção, Ele é a tua herança, Ele é o teu tesouro. Ainda que nós não viéssemos a ter nada aqui nesta terra, nós já temos a presença do Senhor Jesus. Não que Deus Ele não possa trazer o extraordinário infinitamente mais, não é isso. Mas é que nós precisamos valorizar essa presença. Nós precisamos buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, por esse tesouro que Paulo vem relatar aqui. Por quê? Porque nós precisamos ser estes vasos que carregam a presença do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado entendeu que Deus Ele quis falar ao teu coração. Olhe para você e veja como um vaso. Louvado seja Deus. Não uma vasilha. Louvado seja Deus, mas como um vaso. O vaso que Deus Ele quer usar. O vaso que Deus Ele quer depositar o Espírito Santo. O vaso que Deus Ele quer transformar. Muitas das vezes nós estamos até quebrados. Quantas das vezes o barro ele não se quebra, o vaso ele não cai. A palavra do Senhor vem dizer que o vaso ele pode cair 7 vezes. 7 vezes o Senhor o levantará. E é por isso que Deus ele me fez e te fez como vaso, como barro. Por quê? Porque todas as vezes, se nós cairmos, se nós amolecermos, Ele nos molda, Ele nos trata, Ele nos faz vaso de novo. Deus está dizendo que ainda que tenha acontecido algo que tenha te quebrado, ainda que tenha acontecido algo que tenha te esmigalhado, te esmiuçado, te deixado em pó. E o que pode ser isso? As situações da vida. Quantas pessoas dizem assim que elas estão, o caco está repreendido. Vocês estão vaso nas mãos do Senhor, vaso na mão do oleiro que pode ser refeito. Deus vem dizer para você que há jeito sim. Deus ele vem dizer para mim e para você que Ele quer continuar habitando dentro do vaso. E esse vaso somos nós, eu e você. Por isso não deixe o mundo te desanimar. Por isso que Paulo vem dizer, não desanimamos. Não distorcemos a palavra do Senhor, não. Ainda que o vaso seja perseguido, ainda que nós venhamos a ficar perplexos com tanta mentira, com tanta maldade, com tanto fingimento. Lembre-se sempre que você é vaso. E essa alegria vai te animar. De saber que você tem um tesouro que nada e nem ninguém pode tirar. Que é maior do que qualquer coisa que o mundo ou a vida possa te dar. É a presença do Senhor Jesus. Que mesmo que você, louvado seja Deus, seja perseguido, que mesmo que você seja pressionado, que mesmo que você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, seja abatido, você não vai ser destruído. Medite nesta palavra, que Deus ele vai continuar falando grandemente ao teu coração, porque eu tenho certeza que você é vaso. Deus te abençoe poderosamente. Comece a sua semana declarando isso: eu sou vaso do Senhor Jesus e em mim habita um tesouro. Ainda que do lado de fora eu não tenha aquilo que parece ser valioso, ainda que do lado de fora me falte algo, do lado de dentro está preenchido. Do lado de dentro, louvado seja Deus, não está faltando o extraordinário, o Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe poderosamente. Fique com esta palavra e siga declarando que você é vaso. Que a presença do Senhor habita em você. E essa presença é essencial. Essa presença é melhor, é maior do que qualquer coisa. Muitas pessoas têm achado
que ter, ou que ser, ou que poder substitui essa presença. E nada, nem ninguém, nem situação, nada, absolutamente nada, substitui a presença do Espírito Santo. E eu tenho certeza que ela está aí, assim como está aqui comigo. E eu louvo a Deus. O que Deus veio fazer aqui hoje, o que Deus veio falar para mim, para você, se alegre, porque você é vaso. E vaso carrega a presença. E o vaso que carrega a presença, ainda que não tenha outras coisas, ainda que não seja valorizado exteriormente falando neste mundo, neste plano, os céus estão olhando de lá e está vendo quem é que carrega a presença. Louvado seja Deus. Muitos olham para o vaso e não imagina, aleluia, a preciosidade que o vaso carrega. Imagine só. Vamos fazer uma comparação terrena aqui falando. Se alguém resolve carregar dentro de um vaso de barro, ouro em pó, quem, aleluia, aqui vai desconfiar? Ou imagine que alguém resolve carregar uma esmeralda. Por que eu estou trazendo essas coisas? Porque são coisas valiosas, territorialmente falando. São coisas que eu e você entendemos que têm valor. Claro que eu não estou comparando, como o próprio Espírito Santo de Deus falou. Mas eu estou trazendo uma conotação. E muitas das vezes tem pessoas se enganando. Se enganando com os vasos que estão brilhando. Se enganando com os vasos. Louvado seja Deus, que está tentando transparecer algo. Imagine só. Louvado seja Deus, que bijuteria também brilha. Mas quando chega perto do ouro, quem conhece sabe o que é e o que não é. E Deus vem dizer para mim e para você que muitos têm olhado para o vaso e têm comparado. Muitos têm olhado para o vaso e não têm dado o valor que o vaso merece. Mas que bom que Deus ele não vê como o homem vê. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique com esta palavra. Segundo ao Coríntios, capítulo número 4, vem dizer que eu e você somos vasos e que carregamos o maior e o melhor tesouro. Esse tesouro se chama o amigo fiel, o amigo extraordinário, o amigo que não falha, o amigo que ouve, o amigo que está presente sempre. Não é aquele amigo que está de vez em quando. Não é aquele amigo que até parece ser amigo, mas que na verdade nunca foi. É aquele amigo que é o verdadeiro amigo. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz. Receba essa palavra na tábua do seu coração. E siga declarando que você é vaso. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.